Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e volto até aqui para fazer o nosso Evangelho no Lar. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Quem vier fazer o Evangelho depois também, porque todos esses momentos que nós passamos juntos são muito importantes, não só para nós individualmente, para os nossos familiares, mas também para todos aqueles que são os nossos acompanhantes espirituais, né? Nossos parceiros da espiritualidade, que a gente espera que sejam os bons espíritos, os que nos inspiram, nos ajudam, nos orientam, mas que também pode ser aqueles irmãozinhos que nós nos comprometemos no passado ou até no presente pela nossa conduta, nossa forma de agir, de pensar, mas que todos que fazem o Evangelho conosco possam sentir as vibrações amorosas, carinhosas de Deus e de Jesus e dos bons espíritos ao estudar e orar conosco. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada. Nós iniciaremos o nosso Evangelho fazendo o tema que nós já tínhamos conversado que faríamos. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E nós estamos falando do item, o maior mandamento. Então, são 4 itens, eu falei que ia fazer do segundo até o quarto, que é o que me interessa trabalhar hoje, que seria a parábola dos credores e devedores. Então, sejam todos bem-vindos, muito boa noite, e vamos fazer a nossa prece de abertura para que a gente consiga se harmonizar, se equilibrar, sintonizar, não é verdade? Com os nossos mentores e amigos da espiritualidade. E assim, vamos respirando. Se quiserem fechar os olhos, pode fechar. Se quiser deixar a luz um pouquinho mais na penumbra, também pode. Nada disso é indispensável, tudo é possível dispensar, porque na verdade são as só formas de facilitar com que a gente sintonize internamente com essa vontade de vibrar, de orar, tá bom? E vamos então nos acomodando internamente, agradecendo muito a Deus por mais um dia de vida, por mais um final de semana, por mais um momento de reunião com os amigos, com os parentes, muitas vezes até mesmo não tão felizes esses momentos, mas são momentos em que nós estamos juntos, momentos em que nós estamos próximos, momentos em que nós podemos reavaliar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, enfim. Com essa sensação que vai tomando conta de nós, da presença do nosso mentor, desse envolvimento, desse abraço, nós vamos sentindo que o nosso coração se abre, que a nossa mente se expande, que a nossa energia toca outras energias que estão próximas e todas bem intencionadas. E assim nós agradecemos a Deus pela bendita oportunidade da encarnação. Agradecemos a Jesus por ele ter sido o nosso mestre, mostrando o que era possível e preciso realizar para que nós evoluíssemos. Agradecemos aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, amigos da espiritualidade, espíritos familiares, simpatizantes das nossas boas causas, pela paciência que tem conosco, pelo esforço que fazem em nos orientar, inspirar e ajudar. E pedimos a Deus que nesse instante sejamos capazes de compreender aquilo que ainda não sabemos, de entender aquilo que ainda não aprendemos e de multiplicar através dos nossos atos aquilo que hoje viemos a tomar consciência. E assim, gratos que somos, nós pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Tô eu de lado, né, gente? Vamos lá? Vamos ler um pouquinho? Sejam todos bem-vindos. Chegou gente depois aí, tá? Muito obrigada pela presença. Vamos lá, gente.
Então, o primeiro item, eu não vou ler porque não tem necessidade agora, tá? Eu quero ler do item 2, do capítulo 11 em diante. Diz assim, lá em São Mateus: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Jesus deixou bem claro que era para a gente fazer para os homens o que gostaríamos que eles nos fizessem, que esse era o mandamento maior. Tratai os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Essa frase significa a mesma coisa, mas foi dita por Lucas. E aí vem a parábola que diz o seguinte: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Talentos era a moeda da época. Então ele estava querendo prestação de contas, tá? Era o que o rei queria. Mas como ele não tinha meios, ou a pessoa não tinha meios de lhe restituir, o seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para satisfazer a dívida. Ou seja, o rei chega e diz: paga o que você me deve. Ele diz: senhor, eu não tenho como pagar. Então o rei diz: vende a mulher, vende os filhos e vende os bens, ok? O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe dizendo: senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então o senhor disse desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu a dívida, perdoou a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros que devia 100 dinheiros, que era muito menos do que os 10.000 talentos que ele devia para o rei, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: restitui-me o que me deves. E o seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Perceberam o que aconteceu? Ele deve 10.000 talentos para o rei. O rei ia mandar vender tudo o que ele tinha, inclusive mulher e filhos, para ele pagar a dívida. Ele pede que o senhor, que o rei, dê-lhe tempo para pagar. E o rei perdoa e não faz o que tinha dito. E permite que ele se vá. Só que lá fora, logo depois de sair da presença do rei, o que ele faz? Ele encontra alguém que deve muito menos, mas deve para ele e não para o rei. E aí ele quer cobrar, o homem diz que não tem, pede paciência da mesma forma que ele pediu, e ele não tem paciência, ele não perdoa e ele manda prender até que seja pagam os 100 dinheiros, tá ok? Continuando a parábola, os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava e extremamente aflitos, foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir até a presença dele, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis, porque me pedistes isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolerizado, ou seja, já muito nervoso, irritado, o entregou às mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim, diz Jesus, que meu Pai, que está nos céus, vos tratará se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. São palavras que Mateus escreveu e que foram ditas por Jesus.
A explicação que o Evangelho nos traz diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo é a mesma coisa que fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão de caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que os que têm para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de conduta, vou repetir, quando os homens as tomarem por normas de conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Bom, gente, eu escolhi esse texto hoje porque existem alguns textos que na hora de escolher eu fico pensando, nossa, esse aqui é mais apropriado para os momentos presentes. Então eu procuro trabalhar com textos todos aqui do Evangelho, daqui a um tempo eu vou trabalhar com o Livro dos Espíritos, umas outras passagens, eventualmente de outras obras do Espiritismo para a gente estudar, que sejam para o nosso cotidiano. E aí eu fico buscando o que eu acredito que no momento seja mais apropriado para que nós, seres humanos, que estamos aqui vivendo na nossa terra, no nosso planeta, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, para que a gente consiga praticar. E aí, eu hoje achei por bem, ontem, quando eu decidi o tema, achei por bem falar desta parábola dos credores e devedores, porque nós estamos num momento planetário, e isso eu tenho falado, e os palestrantes em geral falam muito, nós estamos num momento planetário muito complicado, muito complexo, e nós estamos num momento do nosso país que é especificamente muito complexo, muito complicado, muito delicado. Nós temos um país eminentemente religioso, nós temos um país em que, se conversarmos com as pessoas, a maioria delas vai dizer: eu acredito em Deus, eu sou cristão, mesmo que não seja de uma religião cristã, vai dizer que acredita nessa força superior do Criador, de todas as coisas. Talvez se diga católico, espírita, evangélico, budista, hinduísta, umbandista e qualquer outra profissão de fé. Mesmo que não tenha uma religião específica, pode sim dizer: eu tenho uma convicção, apesar de não ter religião, seria um pensamento filosófico a respeito desses valores morais, desses princípios, dessa forma de entender o mundo com uma energia superior, com leis morais superiores. Então a maioria de nós tem isso, tá? Agora vamos passar para um outro aspecto. Se nós ligarmos a nossa televisão, nós vamos ver um monte de formas de manifestação de miséria moral, de confusão de valores. Se nós escutarmos as músicas, nós vamos ver linguajar complicado, complexo. Os nossos filhos estão habituados a falar palavrões, ser agressivos no trato, e eles acham que eles estão sendo normais e legais uns com os outros, mas o tratamento deles não é o tratamento que eu e vocês talvez tenhamos sido educados para experimentar. Nas redes sociais, quantas pessoas estão desativando o perfil,
tirando laços, quebrando, rompendo laços de amizade com pessoas que às vezes são parentes e são amigos de longa data por causa de diferenças de ideologia, de pensamento, de entendimento, mas não é isso, não é esse o problema. O problema é que as pessoas não aprenderam a fazer o que a parábola diz. Fazer para o próximo o que gostaria para si. Uma coisa que nunca me desce pela garganta é quando eu vejo uma pessoa, ultimamente não tem sido essa a expressão comum, mas cansei de ver, dizendo assim: você não vem no meu perfil curtir as minhas coisas e você quer que eu vá curtir no seu? Eu não vou. Se você quer que eu vá no seu perfil, venha no meu. É esse o ensinamento de Jesus? Se você não pensa como eu penso, se a sua ideologia não é a minha ideologia, se a sua religião não é a minha religião, se a sua cor preferida não é a minha, se o seu time de futebol não é o meu, se o tipo de música que você gosta eu detesto, então você tem que me respeitar, mas eu não preciso? Não é o contrário que Jesus nos ensinou? Não é o contrário que nós temos que oferecer? Se eu quero ensinar o meu filho, se vocês querem ensinar os seus filhos a fazer alguma coisa, vocês ficam esperando o outro fazer e diz assim: tá vendo, isso aí é o que você tem que fazer? Ou você faz? Explica para ele, mas faz, demonstra. Nós estamos perdidos, os nossos valores estão confusos, a gente tá nervoso. Gente, eu vou falar um negócio que é muito sério. Todos nós, todos, eu, vocês e todas as pessoas estão altamente alteradas emocionalmente, espiritualmente, afetivamente, porque o planeta está fervilhando. Imagine uma situação. Hoje eu mexi com planta e aí a gente lembra das coisas que a gente vê. Então, no formigueiro, se o formigueiro tá lá todo quietinho, elas estão lá mexendo no seu formigueiro, arrumando, fazendo comidinha, trazendo suas folhinhas lá para dentro, pegando seus bichinhos, tá tudo em paz. Aí você quer plantar uma roseira no quintal e tem um formigueiro. Você começa a mexer no formigueiro. O que acontece com as formigas? Elas saem, não é? Saem todas para fora do formigueiro. Algumas vão defender os seus ovos, mas a maioria vai atacar, a maioria vai morder, a maioria vai pular em cima de você. Vocês conseguem visualizar isso? Eu tenho certeza, porque todo mundo já mexeu no formigueiro. Se não foi sem querer, foi quando era criança, viu alguém fazer. Por que eu estou falando do formigueiro? Imagine um planeta inteiro de expiações. Um planeta inteiro de pessoas imperfeitas, que tem um monte de coisa para resolver, que tem que aprender um monte de valores, que tem que praticar esses valores e dizer assim: olha, tá vendo aqui, Deus? Ó, eu já aprendi. Eu estou nesse momento em que eu sempre errei, eu estou fazendo o que é certo. É isso que a gente está fazendo aqui, num mundo de expiações que também serve como um mundo de provas. Só que nós estamos cansados, como espíritas que somos, estamos cansados de saber que este planeta está evoluindo. Como eu evoluo, como vocês evoluem, como os animais evoluem, como a natureza evolui, como tudo evolui, como o sistema evolui, o universo evolui, o planeta está evoluindo. E vai virar, se tornar, se transformar, está nesse processo há bastante tempo já de regeneração. A regeneração, ela continua tendo espíritos inferiores aqui, continua tendo espíritos com problemas, com imperfeições. O diferencial é que se hoje num planeta de expiação a maioria das pessoas ou uma boa parte das pessoas ainda falha e ainda se compraz em errar, no mundo de regeneração as pessoas em sua maioria querem fazer o que é certo, querem se transformar, querem se modificar, querem se tornar melhores. Elas ainda erram, elas ainda tropeçam, elas ainda falham, mas o exemplo é mais fácil de obter, porque eu quero fazer o melhor, vocês querem fazer o melhor, o outro não sabe fazer o melhor, mas ele nem sabe que quer fazer o melhor, mas ele diz assim: puxa,
Em vez de ter tanto exemplo de gente fazendo o que não presta, tem bastante gente fazendo o que presta, o que tá certo. E aí a força das coisas acelera a evolução de toda a humanidade. Agora imagine esse mesmo quadro que eu estou falando para vocês com muitos espíritos entre os encarnados e os desencarnados que estão no quadro na posição de resistentes da transformação, que não querem modificar. E mais, que tem medo, que tem muito medo da evolução. Aí, sei lá, poxa, Vânia, como é que alguém pode ter medo de um planeta mais feliz, mais em paz, com as pessoas se respeitando mais, andar pela rua sem ter tanto medo da violência, da insegurança, dos problemas? Como é que pode? Sim, pode. Porque só vai ficar nesse mundo regenerado aquele que for compatível. E quem é compatível? Quem teve um mínimo de evolução. Quem tem esforço, apesar das suas problemáticas, das suas imperfeições, elas se esforçam para fazer diferente. Elas têm boas intenções, elas querem mudar, elas querem ver o planeta diferente. Então, fica quem tem condições de ficar. E para onde vão os outros? Se parou de haver compatibilidade, não existe mais sintonia, todos aqueles que não estão mais na sintonia do mundo de regeneração que o planeta Terra está se transformando, eles não vão ficar mais aqui. Não é condição para eles, não há condição deles ficarem. E eles serão atraídos por afinidade para um mundo compatível com o que eles são, que pode ser, a depender da sua conduta, até mesmo um mundo mais primitivo, mas pode ser um mundo de expiação, inclusive inferior ao mundo de expiação que a Terra é hoje. Então, imagine o formigueiro, voltando para o formigueiro, está cutucando o formigueiro. Essa transformação toda está cutucando e está assim de gente, assim de espírito, que consciente ou inconscientemente está se revoltando, mostrando o seu pior, lutando com todas as unhas e dentes, com suas garras mesmo, para continuar atrasando a evolução do planeta. Porque é um fato que a evolução vai acontecer. Mas quanto mais pessoas se rebelam e menos os bons fazem o que tem que ser, fazem o que a parábola diz, que é tratar o próximo como gostaria de ser tratado, quanto menos os bons agem e quanto mais os maus se rebelam, mais demora a transformação. Percebe? A gente fica aqui dizendo, meu Deus, eu não aguento mais esse planeta. Eu não aguento mais ver tanto problema na TV, eu não aguento mais ver tanta desgraça, eu não aguento mais abrir o Facebook, olhar os vídeos no YouTube, ver as postagens no WhatsApp, ir para o Instagram, para o Twitter e para qualquer outra rede de comunicação que a gente tenha e só ver gente brigando, gente se acusando, gente xingando, gente agredindo. Não poder mais confiar em ninguém, não poder amar ninguém, não poder dizer o que sente, o que pensa, porque será agredido ou porque agredirá também. Porque daí, gente, se a gente é agredido, mas ele me agrediu. Me agrediu primeiro, não é? A gente não tem que dar o troco. É isso que Jesus ensinou? É um tanto quanto, talvez, sei lá, complicado para nós, que temos ainda tanto orgulho, que temos tanta vaidade, ver o mundo dando a oportunidade da gente ser bom, de fazer o que é certo, e a gente achar que fazer isso é ser otário, que fazer isso é ser idiota, que a gente tem que ter a última palavra, que a gente tem que dar o troco, que a gente tem que se revoltar. Ser bom não é ser idiota, gente. Pelo contrário, precisa ser muito, muito corajoso para ser bom. Precisa ser muito forte. Hoje eu escrevi, peguei uma imagem no Face, coloquei uma imagem no Face e coloquei uma frase
sobre tolerância, e aí um amigo me disse mais ou menos o seguinte: se eu, Vânia, não fizer isso, eu que sou o exemplo, quem vai fazer? Diz ele, que era para eu ter força. E eu pensei a respeito disso e eu penso, realmente, olha a responsabilidade que eu tenho. No momento aqui tem quantas pessoas assistindo o que eu tô falando, depois quantas assistirão, não são muitas, não vou atingir 1000 pessoas, talvez nem 100, não sei. Mas eu sou um exemplo, não sou? Pelo que eu falo. Então, minha obrigação é fazer a coisa para que esse exemplo que eu passo seja coerente com aquilo que eu acredito. E da mesma forma, gente, se a gente tem um mundo em que a gente convive com 5 pessoas na família e 10 no trabalho, e é só, a gente também é exemplo. E aí a gente fica esperando dos outros. Vejam esse caos que nós estamos vivendo agora por causa de eleição. Vocês acham de verdade que lá na cúpula dos partidos, das coligações, dos grupos de candidatos ou dos eleitos, que eles estão se matando como vocês e eu? Eu não tô, para falar a verdade. Já tive meus estressinhos, mas não tô. Mas como nós estamos aqui, o que eles querem é a gente brigando, porque quanto mais a gente briga, mais eles conseguem fazer conosco o que eles querem, seja lá o que for. Não tem santo, eu não sou santa, nem vocês, a gente erra, a gente tropeça, a gente tem intenções que às vezes a gente não conta pra ninguém. Mas o fato é que se a gente fosse realmente cristão, se de verdade nós tivéssemos essa vontade de viver num mundo melhor, se nós tivéssemos o desejo de ajudar o Cristo a implantar a regeneração na terra, se nós realmente acreditássemos que Deus não nos abandona e que Ele está aqui neste momento e que Ele não só consegue ler as palavras, os pensamentos, mas os nossos sentimentos também, então nós temos sim que levar para o mundo palavras e sentimentos melhores. Eu não vejo nenhuma dificuldade, nenhum problema chegar para vocês e dizer: eu não concordo com a sua opção, eu não concordo como você pensa. Qual é o problema, gente? O que está faltando? Aí, ó, estão falando, falta paz. Mas falta paz por quê? Porque falta respeito. E falta respeito por quê? Porque falta amor. Será que a gente quer passar por isso aqui que a gente acabou de ler? De chegar do outro lado da vida e a nossa consciência, porque não vai ser Deus e não vai ser nenhum rei e nem o nosso anjo de guarda que vai chegar aqui e dizer assim: ô Vânia, ô fulano, ô Beltrano, ô Ciclano. Ninguém vai chegar pra gente cobrando, gente. A nossa própria consciência vai dizer: escuta, eu não te perdoo, porque você não foi capaz de perdoar. Eu não te dou nada, porque você não foi capaz de dar. Por que você merece mais do que o outro? O que eu queria, gente, lendo esse texto e falando essas coisas, é que nós, todos, não importa se é 1, 2, 5, 10, 20 pessoas, mas que nós nos reuníssemos num objetivo comum. A partir de hoje, eu serei quem sou, do mesmo jeito que eu estou sendo, mas eu serei com respeito. Eu serei quem sou, mas eu serei me esforçando para ser melhor. Eu serei quem sou, mas eu serei com amor. Eu serei quem sou, mas eu farei para o outro. E eu tratarei o outro como eu gostaria que ele fosse comigo e que ele tratasse a mim. Eu acredito que nesse momento, isso é uma convicção pessoal,
que nesse momento que nós estamos passando, que as pessoas estão com medo, com preocupações diversas, todas essas preocupações são válidas, mas que nós lembrássemos que além das nossas decisões e atitudes, Deus considera as nossas intenções. Então, gente, nós estamos agora num momento de decisão que muita gente tem convicção para A, para B, para o bem, para o mal. Não estou falando que A ou B seja o bem e o mal, estou falando de lados, tá? Para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para o branco e para o roxo, não importa. A gente está tomando decisões. E algumas pessoas têm essas convicções e outras dizem, cara, não serve para mim, não presta para mim, eu não sei o que fazer. Não esqueçam que decisões incluem decidir não fazer nada. E ao não fazer nada, você também escolheu um lado. E que o que tem que pautar qualquer decisão na nossa vida e qualquer comportamento e qualquer sentimento da nossa vida é a intenção que a gente tem de verdade, lá dentro da alma. Se a gente quer o bem, mesmo que decida errado, mesmo que esteja equivocado, mesmo que não goste, mesmo que não aceite, a intenção vai pesar. E Deus estará sempre conosco para que a gente continue nesse processo doloroso, bagunçado, complicado, ardido de transformação. Mas a gente está vivendo um momento importantíssimo do nosso mundo, do nosso país, das nossas vidas, em que agora a gente tem que olhar para o outro, aquele que usa a cor que a gente não gosta, aquele que fala o que a gente não acredita, aquele que age de um jeito que a gente despreza, mas com amor, porque a gente quer e a gente precisa ser tratar o outro como gostaria de ser tratado. Todas as coisas que eu falo aqui, eu pauto no que eu li, pauto nos meus sentimentos, na minha forma de entender. Da mesma forma que o que eu falo aqui agora pode não ser o que vocês sentem, podem não ser como vocês interpretam, pode não ser o que vocês querem, não tem problema. Mas não esqueçam que as nossas intenções são principalmente as criadoras de consequências. E não esqueçam que independente de qualquer coisa, em aspecto qualquer da nossa vida, qualquer aspecto, qualquer lado e qualquer relacionamento que a gente tenha na nossa existência, temos que nos tratar com respeito e com amor, porque é o que a gente quer pra gente, porque é o que a gente precisa pra gente, e que a gente, para transformar esse mundo, precisa primeiro dar. É com a nossa dedicação que o mundo vai se transformar. Peço que vocês leiam esse capítulo, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Ele vai tratar de vários assuntos, como esse que a gente falou, sobre o maior mandamento, que é o amor. Vai falar sobre dar a César o que é de César, sobre a lei de amor especificamente. Vai tratar do egoísmo, sobre a fé e a caridade, sobre a caridade para com os criminosos. São pontos e itens que nós precisamos ler e reler e reler e reler. Analisar, pensar, concluir, para que a gente possa se tornar melhor. Nós aqui não temos que seguir a palavra de uma pessoa, a gente tem que refletir e se transformar com essas palavras. Como? Cada um faz o seu. Mas o que a gente não pode é culpar o outro e culpar o mundo por aquilo que só depende daquilo que a gente faz e sente, tá bem? Eu agradeço muito a presença de vocês, fico feliz demais nesses nossos evangelhos no lar virtual.
Espero de verdade que, de alguma forma, cada mentor de vocês, assim como o meu mentor e os nossos espíritos familiares simpáticos, que eles nos ajudem a digerir esses conteúdos para que a gente amadureça um pouquinho mais. O que acontecerá daqui para frente, nenhum de nós sabe, mas uma coisa é certa, a gente tem que sair dessa conversa muito melhor do que a gente entrou. Que Deus abençoe, que ampare, que ilumine, que haja na sua semana muita luz, muita paz, muito amor, muito respeito e que vocês sintam, ao dar do melhor de vocês, a retribuição do próximo, porque às vezes o próximo só não faz porque não sabe e não teve exemplo para aprender a fazer. Sejamos nós esse exemplo, tá bom? Que Deus abençoe, que Jesus ampare e que vocês fiquem em paz e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite.